Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera do ProEnem, sejam bem-vindos pessoal, estamos aqui no nosso sextou tradicional, ao vivaço com vocês, hoje pessoal em mais uma apresentação aqui no nosso maravilhoso, no nosso fabuloso, no nosso inesquecível ProEnem. Galera, obrigado aí todos presentes já no chat para os comentários sempre pertinentes, pois essa aula é feita com muitas vozes, né, gente? Não apenas a minha, mas as de vocês também. Nem sempre dá, às vezes, para responder. Eu fico chateado com isso durante a aula, porque é muita coisa para a gente falar. Mas queria sempre agradecer aí essa fidelidade nessa audiência dos nossos maravilhosos alunos, né? Sei que sexta-noite, último tempo, o pessoal já está cansadinho. Mas estamos aqui, gente, para continuar a falar um pouquinho sobre o cenário agrário, né? A galera já tá no chat querendo que eu fale de Donald Trump. E, gente, vai ter muito Donald Trump aí pela frente, até porque a gente, nas próximas semanas, já vai estar começando a nossa fase de geopolítica dentro aqui do conteúdo de geografia, né? Onde a gente vai semanalmente analisar o contexto internacional. Então, tem muito Trump pra gente falar, mas óbvio que menino laranja, o Orange Kid, o Doritos, né, sabor pimenta, sabor apocalipse, essa semana aprontou das suas, né? E aí o Brasil agora está passando por alguns cenários controversos. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje na questão das exportações do agro, né? Como que isso se relaciona com o contexto internacional. Mas hoje é dia da gente continuar a falar do espaço rural, né, gente? Como falamos na semana passada, é o assunto mais cobrado em geografia no Enem nos últimos 6 anos, 7 anos, né? Pegar de 2018 para cá, você teve aí a agropecuária como assunto mais comentado. Semana passada a gente falou mais sobre o cenário, né, do elenco ali, dos personagens do campo, os sistemas e modelos agrícolas, né? Discutimos um pouco a questão da terra, que a gente volta a falar hoje também, mas a gente precisa entrar em alguns pormenores que são fundamentais, né? Como, por exemplo, a temática aí... Peraí que meu mouse aqui deu um ruinzinho aqui. Peraí. Diretor, acho que está dando ruim aqui no meu passador. Aqui. Acho que eu vou passar no manual. Consegui aqui no manual. Vamos no manual mesmo, que é a gente apresentar para vocês, pessoal, a construção do espaço rural brasileiro, tá? E esse espaço rural, ele vai ser construído a partir dos ciclos geoeconômicos, né, que a gente observa ao longo da nossa história. Né? Você tem nessa primeira imagem a apresentação, galera, de tudo que acontece no Brasil entre o século XVI, né, até 1930, que é quando começa a Era Vargas, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Era Vargas daqui a pouquinho, tá? Mas é importante frisar que o Brasil, ele teve 5 séculos, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20, né, o iniciozinho do 20, pautados em 3 grandes ciclos, tá? Então você lembra daquela regra da mão, tá? Regra da mão é o seguinte, ó. Meu dedão é o 16, o indicador é o 16. O dedo do meio é o 17, o anelar é o 18 e o dedinho é o 19. Então aqui eu tenho, ó,
16 e 17, os dois primeiros, a cana-de-açúcar, que a gente vai ver que ainda é muito importante, tá? O dedo médio aqui do 18 fala sobre o ouro, ok? O 19 e o 20 falam sobre o café. Então, 16 e 17, cana, 18, ouro, 19 e 20, café. Essa regrinha ajuda você a entender, né, de forma resumida, o processo de desenvolvimento econômico brasileiro inicial, e sempre muito pautado no que, galera? No agro, no minério, ou seja, no chamado setor primário da economia, que é muito importante a gente observar ele como um protagonista, né, no nosso contexto de produção econômica na história brasileira, ok? A soja a gente vai falar daqui a pouquinho, Osmar, porque a gente está puxando aí até o iniciozinho do século XX para justamente compreender essa evolução. Lembrando, gente, que o Brasil inicialmente vai ser representado aí a partir desse meridiano de Tordesilhas, que é uma linha imaginária desenvolvida num tratado entre Espanha e Portugal, e o Brasil português, lusitano, era só essa faixa aí, né, de coloração um pouco mais viva, né, esse tijolo aí mais escuro. Essa coloração aí mais bege, né, para o interior, ela era pertencente à Espanha. Só que o que vai acontecer, pessoal? Aí entramos em algo que a gente falou na aula passada, ok? A gente falou sobre uso capião, lembra? Que as terras brasileiras, muitas delas são devolutas, elas não tinham demarcação. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender que o Brasil ele existia do ponto de vista fundiário, ou seja, de terras, até Tordesilhas. A galera que vivia na faixa até o Tratado de Tordesilhas eram aqueles que foram os donatários, foram os que receberam uma intitulação de terra por parte da coroa portuguesa, onde ali, titulação, né? O título mesmo de terra, por parte da coroa portuguesa, que era chamada Carta de Sesmaria. E essa Carta de Sesmaria dava a esse donatário uma propriedade onde ele produzia naquele modelo que falamos semana passada do plantation para exportação. Beleza? Só que o que aconteceu, pessoal? Aquele interior do Brasil ali, que não estava até a linha de Tordesilhas, que estava depois da linha de Tordesilhas, ele era da Espanha. Só que a Espanha não usava. E aí Portugal malandramente usou um argumento jurídico internacional chamado de uti possidetis, que é um instrumento jurídico que diz o seguinte: se uma terra fica vazia e o seu dono não reclama a propriedade, o ocupante dessa terra posterior pode reclamar essa propriedade. Então, o que Portugal acabou fazendo nesse contexto? Afirmando que aquele interior do Brasil era ocupado pelos portugueses, o que é uma verdade mais ou menos, mas você vê que tem alguns fortes ali interioranos, né, que Portugal vai desbravando, os bandeirantes vão fazendo esse processo de desbravamento, né, nessas missões, e nisso eles ganham na justiça o direito a ter um Brasil maior, que é agora esse território que você está vendo aí com esse azul escuro, né, esse lilás, que é o chamado Acordo do Tratado de Madrid, onde fica oficializado que o Brasil teria mais terras do que aquelas definidas por Tordesilhas. E aí que entra uma questão importante. As terras até Tordesilhas tinham sido divididas em capitanias hereditárias, donatários, bonitinho, carta da coroa portuguesa, cada um tinha a sua propriedade, plantation de exportação. Essas terras interioranas, essas terras não tinham demarcação. Elas estavam dentro dos limites brasileiros, como você pode ver ali na corzinha, né, mais escura. Porém, não houve uma divisão de terras, não tinha os donos definidos específicos. Então essas terras ficaram conhecidas como terras devolutas. O dia todo em pé? Então você vai adorar o nosso Comfort Plus. Esse tênis é a combinação perfeita de conforto e estilo. Ortopédico e anatômico, ele alivia a pressão e reduz as dores, mantendo seus pés confortáveis o dia inteiro. Ideal para quem sofre com joanete, fascite plantar ou artrite. E o melhor, o Comfort Plus não só cuida dos seus pés, como também está disponível em várias cores lindas para você escolher. Você merece esse mimo. Clique em Saiba Mais e garanta o seu agora mesmo. Momentaneamente, colônia de Sacramento, que era o Uruguai, pertenceu ao Brasil, depois volta para controle espanhol,
Mas o fato é que o Brasil, gente, até final do século XVIII, já tinha praticamente resolvido o território brasileiro. Sem guerras, sem invasões, né, em outros países. Você teve alguns conflitos, óbvio, mas de monta bem pouco relevante. O Brasil conseguiu se consolidar como um dos 5 maiores países do mundo na base da diplomacia. Por isso que a gente tem, né, pessoal, né, o Instituto Rio Branco, o Itamaraty, são instituições, né, diplomáticas internacionais extremamente hábeis, né, que tem uma capacidade muito grande de negociações, né, inclusive você vai ter muito pano para manga ainda aí nessa negociação com os Estados Unidos, porque os diplomatas brasileiros são muito gabaritados, né, e a gente conseguiu, né, só depois do século XIX que a gente vai comprar o Acre da Bolívia, que é o Tratado de Petrópolis, que é o que a gente ainda não tinha no século XVIII resolvido em termos territoriais. Então, realmente impressionante essa empreitada brasileira nesses 5 primeiros séculos. Beleza? Esse foi o aquecimento, né? Para a gente entender como que o processo se deu em nível inicial. Agora, gente, eu queria debater com vocês por que eu falei ali até a década de 30, né? E até o Osmar sentiu falta ali da soja. Porque esse processo da soja, Osmar, esse processo do agronegócio moderno, ele é literalmente bem recente. Ele vai ser no último século. E esse cara aí, Getúlio Vargas, ele vai induzir um processo que ficou conhecido como a Marcha para o Oeste, que foi um projeto, digamos, né, geográfico nacional, de incentivar a ocupação do interior, né? Como eu falo ali, né? O verdadeiro sentido de brasilidade é a marcha para o oeste, ou seja, ocupar socialmente, urbanamente, economicamente aquelas terras que tinham ficado além de Tordesilhas, que eram parte do Brasil, mas não estavam, digamos assim, incorporadas, né, ao cenário econômico e social brasileiro. Então, dentro disso, o que a gente vai começar a fazer? Interiorização. Você vê aqui, até separei uma imagem interessante com um cartaz, ó, que é a nova capital de Goiás, que é a cidade de Goiânia, né? Uma cidade planejada que vai ser pensada ali para atrair gente para o interior, antes mesmo de Brasília. Então você vê que esse processo de Brasília, que acontece ali nos anos 50 para os 60, ele já vem de uma trend, né? De uma tendência que estava rolando no Brasil de interiorização. E claro, galera, lembrando, muito conflito, muita grilagem, né? Muitas violências com povos nativos, com povos quilombolas. Temos que lembrar, gente, que quando esses habitantes do litoral começam a ir para o interior, eles começam a pegar as terras que eles bem entendem. Porque vai ser na base daquele argumento que a gente falou na aula passada, que é das terras devolutas, né? Onde o uso capião dessa terra, lembra que a gente falou do uso capião? É aquela ocupação por posse, então eu invado aquela terra, cerco, delimito, vou plantar ali, e em 25 anos eu recebo o título de propriedade definitivo. Beleza? E o grileiro, o que a gente tinha falado? Grileiro é o cara que vê ali o poceiro prosperando e falou, pô, esse cara tá se dando bem, essa terra é boa, hein? Essa terra é fértil. Vai ali com um documento falsificado na base da violência tirar as pessoas e se apresentar como um dono legítimo. Então essa Marcha pro Oeste, ela não foi organizada pelo Estado. Ela foi meio que ó, galera, abriu a porteira, vão lá e resolvam suas vidas. E isso, claro, né, como o Osmar falou ali, né, muita morte, muita violência vai se dar. E é importante a gente amarrar bem as coisas. Galera, olha esse mapa que eu achei, eu precisei trazer ele para aula hoje, achei ele muito interessante, que ele mostra pra gente fertilidade natural do solo, tá? Em verde, são aquelas fertilidades altas. Pô, tu vai ver fertilidade alta só lá no lado esquerdo do Brasil, ali na linha, né, do Acre, né, na divisa com a Bolívia. Tô falando de solos naturalmente férteis, tá? Nessas áreas em cinza, que você vê muitas aí no mapa, eu tenho fertilidade média e média alta. Aí em amarelo de baixa, né, entre média e baixa. Nessa cor creme, né, baixa. Em laranja, muito baixa. Ou seja, o que eu estou vendo no Brasil? Predomínio de cores amarelas, beges e laranjas. Ou seja, variante de média baixa para baixa. Para muito baixa. Pô, laranja escura, ele tem uma porrada de terras no Brasil
Cadê as terras férteis brasileiras, pessoal? Cadê a terra que tudo dá? Do Pero Vaz de Caminho, tu joga uma manga no chão, nasce a mangueira dourada. Os caras ali, os portugueses, deram uma delirada. Óbvio, eles chegaram também na Bahia, onde ali no litoral você até tem alguns pontos, Massapê, que é um solo que tem uma fertilidade razoável, beleza? Tanto que você estuda história. O professor fala, as únicas capitanias hereditárias que prosperaram foi Pernambuco e São Vicente. Isso aí eu decoro desde que eu tenho 8 anos de idade. Mas ninguém te explica por que foi Pernambuco e São Vicente. Porque Pernambuco você tem ali o solo um pouco mais fértil de Massapê, zona da Mata Nordestina, e São Vicente, São Paulo, você tem já ali alguns vestígios de terra roxa, que é um solo que seria melhor aproveitado já com café, né, ali no século XX. Então, galera, é importante a gente observar que o Brasil não é um lugar naturalmente fértil. Mas, vai começar nos anos 70 a Revolução Verde, que a gente já tinha falado. Década de 70, ok? Começa um processo de amplo investimento em tecnologia. Beleza, galera? Pesquisas científicas em insumos fertilizantes, sementes híbridas, depois sementes geneticamente modificadas, novas técnicas de irrigação, novas técnicas de manejo do solo, máquinas especializadas, arados eletrônicos. O que eu estou fazendo? Eu estou botando ciência dentro da agropecuária, modernizando, aumentando a produção, beleza? E o Brasil entrando de cabeça nessa tendência. Por quê, galera? Porque você vai ter a poderosa criação da Embrapa em 73. Olha a Embrapa bonitona, ó. Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Onde o Brasil, o Estado, olha aí o Estado como agente científico importante, né? Contrariando o teu amigo aí neoliberal esquisito, que fala que tem que privatizar tudo. O Estado sendo um catalisador de investimentos na ciência voltada para a agropecuária. E trazendo aí, como já foi falado no chat, porque o aluno do ProEnem é diferenciado, a nossa boa calagem, galera. Olha aí como é que é a calagem sendo feita. Ó, que imagem bonitona. Você tem aí, né, um arado, né, que vai passando ali, jogando, né? Você vê que vai jogando ali uns caninhos, né? Vão emitindo cálcio, magnésio, componentes alcalinos que equilibram o pH daqueles solos lá da cor laranja do mapa que a gente viu anteriormente. Solos inférteis, ácidos, mas que vão ser revolucionados pela tecnologia, permitindo que o Brasil passe por esse fenômeno aí, ó. Olha o uso do solo da agropecuária, que é um mapa que a gente já trouxe na semana passada, mas esse mapa agora ele fica muito mais apropriado para a gente analisar, né? Você vê ali, nos anos 40, uma agropecuária com manchinhas, né? Em verde é onde você tem mais produção, né? Então você vê ali em pedaços do Nordeste, no miolo ali de São Paulo e Paraná, né? Produção de café, e ali no Sul. E conforme vai para os anos 50, para os anos 60, olha ali os anos 70 ali com a Embrapa, olha ali 80 e 90, o que essa mancha está fazendo, gente? Ela está subindo, ela está avançando em direção ao nosso poderoso Cerrado. Olha aí o Cerrado, gente, a área original do Cerrado brasileiro, gente. Ele pega ali desde partes, né, até do Paraná, ele encosta ali um pedacinho do Paraná, passando ali pelo miolo, né, de São Paulo, né, dominando ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, e indo até o Maranhão, lá saindo pelo Atlântico. O Cerrado era gigantesco, um bioma, gente, que faz essa espécie de transição entre vários outros biomas, entre a Amazônia, a Caatinga, né, os Campos do Sul, os biomas litorâneos, né, atlânticos, e sendo hoje o ecossistema com o índice de devastação mais acelerado. Por quê? Porque ele está justamente na área que a gente mostrou aqui, ó, na zona de expansão dessa manchinha verde. Então, conforme o agronegócio ele foi subindo, o Cerrado foi desaparecendo. Estima-se que hoje 80% do Cerrado já tem ido para o saco, né, gente? Isso aí perfaz, né, do Cerrado que a gente chama de hotspot ecológico, que é, né, um conceito internacional, não é um conceito brasileiro,
onde você tem um ecossistema com mais de 2/3 de devastação, né, da sua mata original, ele é chamado de hotspot, ele está num ponto crítico de ameaça de extinção. O nosso hotspot mais crítico é a Mata Atlântica, litorânea, até porque a ocupação, como a gente viu, né, desde o início da aula, ela foi inicialmente no litoral. Então você teve muita devastação litorânea. Só que com o tempo, o que foi acontecendo? Você começou a ter essa expansão do agronegócio e o cerrado também se devastou. A Mata Atlântica tem cerca de 92% de devastação, o cerrado 80%. Só que o que os biólogos afirmam? Que provavelmente o cerrado vai ser o primeiro ecossistema do Brasil completamente devastado, que vai desaparecer. Porque ele está exatamente no caminho dessa expansão agrícola brasileira. Beleza? Que começa com essa área verde que você está vendo aí embaixo, pegando todos os estados do sul, indo ali para todos os estados do centro-oeste, chegando ali no sudeste, né, dominando São Paulo, dominando Minas Gerais, e já indo ali com aquela setinha para essa bolinha amarela, que é a nova fronteira agrícola brasileira, pessoal. O chamado Mapitoba, né, que é a zona, né, de saída da soja. Os projetos da soja hoje vão para o norte, com o objetivo de escoar ali pelo Maranhão, né, Porto de Itaqui, Porto de São Luís, também pelo Pará, ali, né, pelo Porto de Belém, para sair ali para o canal do Panamá e abastecer mercado chinês, abastecer mercado estadunidense, mercado europeu. Que essa é a parada, né, pessoal? O Brasil, ele é multi-exportador. Vocês têm no chat aí falando pra caramba sobre Trump ainda, né? Eu adoro que o chat ele tá sempre falando uma coisa completamente alheia à aula. Mas vamos ver como é que os Estados Unidos vão se comportar no longo prazo quando a comida lá começar a ficar cara, porque o Brasil é exportador de comida em grande escala para os Estados Unidos. Apesar da produção estadunidense ser muito forte, eles não têm autossuficiência porque tem um mercado de consumo muito poderoso. Hoje a gente vai ver aqui, nosso principal mercado de consumo internacional é a China. Mas os Estados Unidos vão sentir, gente, essa tarifação que eles estão querendo impor para o Brasil. Porque o agro brasileiro tem como mercado, né, fundamental a China, mas os Estados Unidos estão em segundo lugar. Né? A União Europeia, na verdade, fica em segundo, se você pensar no conjunto, e em terceiro vem os Estados Unidos. Né? São os 3 grandes focos, né, internacionais do agronegócio brasileiro. Beleza? Então essa expansão que a gente está vendo no mapa, pessoal, de forma mais detalhada, nos anos 70, 80, você vê que ela sai lá do sul e ela começa a se infiltrar. Olha as setinhas aí, ó. Chegando ao Mato Grosso do Sul, chegando ao Mato Grosso, chegando ao Goiás, rasgando ali até a Bahia. Essa produção, pessoal, se torna viável por quê? Porque a gente viu naquele mapa lá dos solos. Eram solos inférteis, ácidos, que vão receber uma correção artificial de calagem, técnicas agrícolas modernas começam a se apresentar, e aí esses solos se tornam viáveis. Pô, vambora, vamos expandir. Tanto que tem um fenômeno, né, que é estudado em geografia, chamado de diáspora gaúcha. Diáspora é um grande êxodo de pessoas, um grande êxodo de gaúchos que começam a ir para outros estados ali do Brasil para comprar terras e plantar soja. É aí, Osmar Filho, que começa a soja no Brasil. E a soja rapidamente ganha repercussão, por quê? Porque ela é um importante produto agrícola. Gente, a ONU ela qualifica que existem 4 grandes alimentos principais na cesta, né, de alimentos internacional, que é arroz, trigo, milho e soja. Por que esses 4? Porque deles você pode fazer massas, farinhas, farelos e rações para animais de grande porte, especialmente gado bovino. Então, a carne que a gente come, o combustível dela é a soja. Então, a soja funciona como um elemento de engorda animal, principalmente dos bovinos que comem muito, né? E que tem um valor de mercado muito alto. Então, para o nosso gado nacional, a soja é alimento. Para o gado lá de fora, que é criado em outros países, a soja é alimento também. Além de fazer parte aí da cesta de alimentação da população. Então, galera, isso deu um boom. Quando deu esse boom, todo mundo começou a querer investir. E aí você tem essa segunda expansão nos anos 90 e 2000, que você vê, ó, ali do Mato Grosso do Sul já começa a rasgar para Rondônia, aí já começa a encostar ali no Pará, ó, cruzando o Tocantins, chegando no Maranhão, no Piauí. Olha o Mapitoba ali no interior, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é a área de expansão atual da soja mais, digamos,
efervescente, dinâmica, e onde os conflitos hoje são gravíssimos. Por quê, gente? Quando essa expansão acontece, já começa a tocar na Amazônia, e a Amazônia começa a ser devastada. A pressão pública é forte, a mídia vem com tudo, você começa a ter uma série de escândalos denunciados, você vai ter ativistas como Chico Mendes que vão denunciar, né, o desmatamento de florestas de seringueiras, né, onde eles lá trabalham com látex. Essas florestas vão ser devastadas para poder dar lugar ali a gado, a capim para pasto de animais, porque o gado ele tem um elemento especulativo. O cara, quando é grileiro, o que ele faz? Ele pega, derruba a floresta, taca fogo, cerca, planta capim e joga boi. Se alguém chega lá e vai cobrar ele, fala, pô, tua terra é improdutiva. Ele fala, não, pô, eu sou pecuarista. E tu vê aquele boi magro, triste, cheio de carrapato, mas ele se coloca ali como um pecuarista. Ele foge daquela classificação que a gente falou semana passada de terras improdutivas, né? Terras ociosas. E nisso, gente, o Brasil ele vai passando por essa expansão de um negócio concentrado no poder de uma pequena oligarquia, extremamente violento, ambientalmente predatório e que foge muito do nosso controle porque ele está lá no interior, né? O foco de fiscalização das instituições, das empresas, da mídia fica lá no interior. Então é uma terra que acaba sendo meio que de ninguém. E esse mapa ele é bem legal porque ele mostra pra gente o vetor, né? Primeiro, se você olhar para essa imagem, ela é maneira, que tem um cinza claro por baixo, se você prestar atenção nela, que mostra onde estava o cerrado. Olha como é que o cerrado, pessoal, ele já foi amplamente ocupado, né? Em branco são as terras como elas eram ocupadas para a agricultura até os anos 70. Aí em verde, década de 80, olha a expansão dos anos 80. Aí nos anos 90 tem essa faixa em roxo, né, que expande ali para leste também. E o amarelo ali já pegando a Amazônia. Então você vê, galera, que o cerrado praticamente todo ocupado pelas cores ali, né, verde, roxa e amarela, demonstrando o quê, galera? Um amplo processo de devastação, beleza? Potencializado pela criação dessas válvulas, né, que vão ser estabelecidas, né, essas linhas aí coloridas, né, em azul, né, em laranja, em roxo, são ferrovias, rodovias, hidrovias, que vão ser construídas para atender o agronegócio. Aí olha só como é que o Brasil funciona, né? Quando é para você pegar o seu trem, meu querido brasileiro, para ir do trabalho para casa, casa do trabalho, casa para faculdade, faculdade para casa, não trem. Pô, no Brasil aqui o trem é do Dom Pedro II. Terminal Dom Pedro II é o nome. Interliga lá, Santa Cruz ao centro da cidade. É o mesmo, desde sempre. Agora, quando é para o agro, olha aí a ramificação de artérias que vão ser construídas. Ainda é insuficiente, né? Precisa de muito mais. Mas o agro, quando ele exige, as coisas acontecem. Por quê, gente? Porque foi o que a gente falou semana passada, né? 50% de um congresso que não quer taxar bilionário, mas, né, permite que a gente continue pagando imposto de renda abusivo, né? Comandado pelo agronegócio, que é quem investe nas campanhas desses deputados e senadores, né, gente? Então, por isso que é muito importante o voto legislativo, né? A pessoa fica aí, quando vai votar para presidente, quer saber até a cor da cueca do presidente, saber o passado dele, se a mulher dele fez isso ou aquilo, mas não atentam para aqueles que são os legisladores, né? Que constroem as nossas regras, que efetivamente regulamentam a nossa economia e que podem criar projetos de melhoria para o Brasil. Consequência disso, pessoal, não é outra, né? Não pode ser outra. O desmatamento no Brasil, você vê aí nessas manchas, né, apresentadas aí na imagem, extremamente expressivo, né? A Amazônia e Cerrado juntos representam mais de 85% das áreas que sofrem desmatamento. Feitosa, a Amazônia já está no processo de hotspot? Não, a Amazônia é muito grande, mas ela já tem ali os seus 30%, 35% de devastação, o que é muito para uma floresta que tem 7 milhões de quilômetros quadrados, né, gente? Se contabilizar todos os países que fazem parte da Amazônia, né? O Cerrado, ele ultrapassou a Amazônia, né, em área desmatada, né? Porque é importante frisar essa questão. A Amazônia tem mais árvores historicamente queimadas nos últimos 20 anos, porque ela é muito grande. Mas percentualmente o Cerrado é mais devastado. Só que atualmente o Cerrado ultrapassa a Amazônia até em número de árvores devastadas, né? Você vê ali, né, 1.110.000 hectares de devastação no Cerrado, que é uma coisa sobrenatural, né, gente? Enquanto a Amazônia ali parece que reduziu, né, houve um declínio,
né? No Cerrado você teve uma expansão, inclusive indo ali para a área do Pantanal, né, gente? Que é um ecossistema sagrado, né? Que tem ali, né, toda uma biodiversidade absurda e que não leva a esses dados alarmantes. Você vê ali, né, a Amazônia brasileira, só para a gente entender um pouco melhor, ela teve um declínio histórico. Se você olhar aí, né, a primeira parte desse gráfico, né, as colunas de devastação altíssimas, né, chegando ali, né, nos anos 90, picos muito expressivos. Houve ali um aumento do rigor na questão ambiental, um declínio muito expressivo. 2012, se você olhar ali com aquela coluninha amarela, onde eu tive a menor devastação, né, nos últimos anos. E o que é preocupante é, apesar de ter tido um declínio, né, de 57%, como você vê no gráfico, de 88 a 2023, esse finalzinho ali ele é preocupante. Porque você tem o quê, pessoal? Já um novo aumento dessa devastação, sobretudo lá nos anos do governo do nosso amigo Alfred Sinners, né, que teve ali um afrouxamento das condições de fiscalização ambiental. Lembremos que no governo Bolsonaro, o IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, ele ficou subordinado ao Ministério da Agropecuária. Então, quando você bota o Instituto de Fiscalização Ambiental subordinado ao Ministério da Agropecuária, eu estou dizendo que quem determina os rumos da agropecuária brasileira é o agronegócio, né, gente? Aí a coisa é bastante complexa. Esse gráfico a gente tinha visto, né, na aula passada, né, um pouquinho, né, que mostra para a gente a questão da produtividade brasileira, né? Na verdade, o que ele apresenta aí para a gente, né, pessoal? A produção, as safras, né, que o Brasil vai apresentar. Você vê que nos anos 90 ficava ali em cerca de 58 mil toneladas por ano, e a gente chega ali, né, no finalzinho ali, né, desse ciclo que a gente pegou ali de 21 a 2025, chegando a recorde, né? 2024, 2025 a gente teve o recorde histórico, tá, pessoal? 330 mil toneladas de grãos que foram produzidos no Brasil, o que mostra que o agronegócio, ele, ano após ano, ele consegue se superar em termos de excelência, né, e capacidade produtiva. Haja vista, né, os investimentos, os créditos, né, a mecanização, a modernização absurda, né? Você vê que ali, né, nos anos 90, a relação de produtividade, né, a terra, né, ela tinha ali 18% de participação, o trabalho humano em torno de 31% e a tecnologia em torno de 50%. Né? Em 2017, olha como é que a tecnologia ela já ocupa um papel mais expressivo. O trabalho encolheu, você vê ali que a terra, né, pessoal, ela não aumentou muito, mas o trabalho braçal ele encolhe. Então cuidado com isso, tá? Empregos no campo brasileiro, questão do Enem, aumentaram ou diminuíram? Diminuíram. A gente teve uma diminuição por causa desse aumento da tecnologia. Você viu ali, né? O trabalho era 31%, foi para 19%. A tecnologia era 50%, foi para 60%. Agora, se falar em empregos formais no Brasil, o campo teve um aumento de empregos formais. Por quê? Esses empregos no passado, né, dos anos 90, eram empregos informais. Hoje eu tenho menos empregos braçais. Então eu mandei essa galera embora. Mas eu comecei a contratar quem, gente? O operador de máquinas, o biotecnólogo, o engenheiro agrônomo, né, o zootecnista, o veterinário, as pessoas que vão trabalhar nas atividades ali da minha agroindústria, que passaram a ser empresas e que passaram a ter uma relação de trabalho, obviamente, formalizada, tá? Então, cuidado aí para você não ser pego de surpresa, né, não confundir. E aí, claro, né, gente, a gente já tinha apresentado também esse gráficozinho, mas a concentração fundiária no Brasil, ela é absurda, né? Muito expressiva. Você vê que as terras de até 50 hectares, né, que são terras menores, elas são a maioria das terras no Brasil, mas quando você pega ali, né, ó, essa coluna azul são estabelecimentos, tá? Em azul clarinho é a área ocupada. Então você tem ali 81% dos estabelecimentos no Brasil ocupam 12,8% da área brasileira. Agora, olha aquele último lá na ponta direita. 0,3% dos estabelecimentos ocupam 32% de toda a estrutura fundiária do Brasil. Então é uma parada colossal que a gente observa
em termos, né, de concentração, o que promove, claro, essa desigualdade, né, toda essa temática associada, né, às disparidades brasileiras. Bom, aqui, pessoal, vamos fazer uma reta, né, conclusiva, apresentando alguns dados que vocês gostam e que são úteis para vocês até entenderem melhor o Brasil, né? Você vê aí, né? O PIB brasileiro, primeiramente, pessoal, que é o Produto Interno Bruto, é o que gera dinheiro de fato na economia nacional, tá? Você vê aí os serviços, né, que trabalham ali com a ideia de comércio, que trabalham com a ideia, né, de negócios em geral, atividades que você e eu, né, eu sou prestador de serviço, estou prestando serviço aqui para você, você futuro médico, advogado, engenheiro, professor, né, odontologista, veterinário, você também é prestador de serviço. Então você vê que os serviços, eles concentram a maior parte da produção brasileira, beleza? Aí você tem ali a indústria com 24%, né? Já com um caráter menor, mostrando que a industrialização no Brasil ela não é tão forte como poderia ser, né, galera? E o agro, gente, ele ocupa 7% do PIB. Porém, uma área ali muito ampla, que você vê ali em rosa, né, que é a do agronegócio, então ele ocupa muito espaço, mas o retorno financeiro em termos de PIB não é tão expressivo. Então, olha só que interessante. O cara do agro, ele não é um grande produtor de riquezas em nível geral no Brasil, mas ele controla a política, ele controla os créditos, ele controla a produção de leis. Ou seja, esse cara é um oligarca, ele é um monarca. Aí o governo agora propõe tarifar de 2% para 10% o agronegócio, para que eles paguem um pouco mais de imposto, sendo que você e eu, a gente paga em média 27%. O bilionário tá bolado. O que me espanta é na internet o pessoal que é trabalhador e que paga mais imposto não concordar com essa reforma. Os bilionários vão fugir do Brasil. É verdade, pessoal. O pessoal vai colocar mina de ferro, poços de petróleo, fazenda nas costas e vai para a Suíça, né? Pô, por favor, brasileiros. A gente precisa entender um pouco melhor o funcionamento econômico brasileiro para a gente não reproduzir justamente a desinformação, né, gente? Porque você ter sua opinião, ela é muito válida. Você precisa informar sua opinião de acordo com a sua base de informações. Agora, desinformar é que é complexo no Brasil, né? Aí, olha só. Principal commodity por estados no Brasil. O que são commodities? Matérias-primas. Olha como, gente, a soja ela se apresenta na maioria dos estados. Depois você tem ali uma grande presença ali de óleos combustíveis, de minério de ferro, né? Açúcar ali em 3 ou 4, beleza? Carne de aves ali só em Santa Catarina, mas o que predomina é a soja, beleza? E como que essas commodities elas se comportam financeiramente? A soja, pessoal, ela ocupa aí 16% do valor total das nossas commodities. Ó, 51 bilhões de dólares das commodities brasileiras exportadas são soja. Depois o petróleo bruto ocupa ali 12%, né? Com 38, quase 39 bilhões de dólares. Depois o minério de ferro ali com 8,7%, 27 bilhões de dólares, ok? Aí você vai ter ali outros, né? Como milho, farelo de soja, óleo combustível, açúcar, carne bovina, café, que estão ali figurando entre os destaques. Mas a soja, você vê que ela é bastante importante, né? Quase que reinante dentro dessa lógica nacional. E quais são os principais produtos de exportações por estado, galera? Novamente, ali você vê o símbolozinho da soja se destacando mais, ok? Percebam, galera, que agora é exportação em geral, não é exportação agrícola. Olha para esse mapa e verifica o que realmente é de alto valor agregado, gente. Talvez ali no norte você tenha motocicletas. Pô, Vitor, por que tem motocicleta? Porque tem ali a Zona Franca de Manaus. É isso. O restante é, soja, milho, farelo de soja, carne, minério de ferro, óleo combustível. Olha como é que o Brasil, pessoal, ele exporta elementos de valor agregado baixo. Como o Brasil ele se desindustrializou ao longo do tempo. E, lamentavelmente, gente, isso faz com que a gente dependa da soja realmente para exportar. Por isso que o sojicultor... Com o Nu, você adiciona dinheiro na sua conta usando o limite do cartão. O que acontece de fato é que vai afetar um pouco a economia brasileira,
mas de forma não tão expressiva quanto a mídia está tentando alardear. Até porque os Estados Unidos eles perfazem um parceiro importante, mas você viu que o Brasil tem vários parceiros. Então, se a gente aumentar um pouquinho para esses vários outros parceiros, a gente consegue equilibrar as contas razoavelmente, né? E isso é fruto da multipolaridade, né? E multilateralidade dos negócios comerciais brasileiros construídos aí ao longo do tempo. Beleza, amores? Pessoal, essa aula aqui foi para a gente amarrar, então, o que tínhamos falado na semana passada, onde a gente discutiu mais a questão técnica ali do agronegócio, e hoje a gente entrou mais nos aspectos produtivos, né, comerciais, entendendo um pouco mais esse cenário. Acho que deu para você reunir bastante informação nessas 2 aulas, beleza? E semana que vem voltamos aqui para mais uma apresentação com vocês, tá bom, gente? Um beijão a todos aí, obrigado pelo chat sempre ativo e efervescente. Voltamos em breve, pessoal. Até a próxima, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.